Fala pessoal, bom dia, bom dia. Bora conversar aqui, bora bater papo. Vou fazer mais um vídeo aqui, mais uma live falando sobre venda, falando sobre gestão. Seja muito bem-vindo você. Deixa eu arrumar minha câmera aqui, tá meio tortinha. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos falar de venda. Toda semana eu faço a live na segunda-feira que eu transmito a nossa reunião. E na terça-feira eu falo aqui um pouquinho de venda com vocês, falo um pouquinho aqui de mercado, então seja muito bem-vindo, você que está entrando aí. Perdão, pessoal. E você que quer participar da nossa comunidade, pessoal, nós temos a nossa comunidade do J Gestão de Vendas, tá? Deixa eu só arrumar aqui meu microfone aqui. Do J Gestão de Vendas. Gente, para você participar lá, é só você entrar em contato aqui na rede social que você está vendo e pedir para participar lá com a gente da nossa comunidade do J Gestão de Vendas. Nós temos uma comunidade de gestores e uma comunidade de vendedores. Então seja muito bem-vindo. Toda semana, geralmente na terça-feira, eu faço uma live falando um pouquinho de venda, trazendo alguma coisinha de mercado para vocês. E hoje a gente vai falar, nós vamos falar mais um pouquinho sobre venda, pessoal. Estamos chegando no final aí do mês de agosto, né? Mês de agosto, mês do desgosto. Gente, e que mês complicado, que mês difícil de venda. A gente, conversando com vários de vocês aí, vendo o que está acontecendo no mercado, a gente está vendo que o mercado está muito, muito, muito desafiador. E aí, pessoal, o que acontece? Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Deixa eu só baixar o volume aqui, pessoal. Então, pessoal, o mês está bem complicado. O ano está bem complicado, a gente já sabe de tudo que vem acontecendo. Porém, a gente, contudo, entretanto, a gente tem várias pessoas, vários gestores, vários lojistas, vários vendedores que estão tendo resultado. E eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre essa questão contra-intuitiva que a gente tem na venda. Já falei muito aqui com vocês, pessoal, sobre a questão de processo. Se a gente não tiver um processo dentro do nosso negócio, a gente não vai conseguir vender. Ah, mas eu sempre vendi, abrindo a loja, todo mundo vinha, dava certo. Ah, eu era vendedor de carro, eu tinha um relacionamento lá com os meus clientes, vinha indicação e as coisas davam certo. E a gente tinha aqui no Brasil esse negócio de a gente vai fazendo as coisas vão dando certo. Só que o mercado mudou. Só que hoje você tem muito mais concorrência, hoje tem muito mais gente aparecendo. Antigamente a tua concorrência era menor, a tua concorrência ela ia até no máximo ali o teu vizinho de porta, o teu vizinho da frente. Hoje a tua concorrência é o mundo todo, é o estado todo, é o país todo. Então o que acontecia? Aquilo que funcionava antes não funciona mais. Hoje a nossa atenção, a coisa mais valiosa que existe pro mercado e pro ser humano é a atenção e o tempo. A gente está toda hora brigando, olha, estão nas redes sociais aqui, eu estou brigando pela atenção de vocês com alguém ou outra coisa que você poderia estar fazendo. E isso está cada vez maior, porque, pessoal, só para vocês terem uma ideia, já cruzou a linha. Por exemplo, no Instagram hoje, já existe mais conteúdo sendo gerado por inteligência artificial do que por seres humanos. E o que isso quer dizer? Que aumentou demais a quantidade de conteúdo que são feitos nas redes sociais. Então o cara lá que criava lá 2 conteúdos por dia, hoje ele pode postar 10, 15, 20. Ah, mas às vezes esse conteúdo não é relevante. Às vezes ele não é relevante, mas é mais conteúdo para brigar com a tua audiência, com a audiência do teu cliente. E aí vem aquela historinha, né? Quem não é visto não é lembrado. Essa frase é super verdadeira. Quanto menos você for visto, menos você vai ser lembrado. A gente precisa ser visto para ser lembrado. Então a primeira coisa que eu falo para você, seja a área que você estiver, eu falo direto isso aqui. Você precisa aparecer, você precisa postar todos os dias, você precisa criar conteúdo. Antes de você ser vendedor, você precisa ser criador de conteúdo. Antes de você ser psicólogo, você precisa ser criador de conteúdo. Antes de você ser médico, você precisa ser criador de conteúdo. Antes de você ser advogado, você precisa ser criador de conteúdo. Ah, mas não, mas médico não precisa disso, porque médico ele tem lá o consultório, ele vai trabalhar na prefeitura. Se ele quer ganhar dinheiro, e se você pegar todas
as estatísticas, dá um Google aí, dá uma procurada aí. Você vai ver que o quanto vem caindo o ganho médio de um médico nos últimos anos. É assim, é uma coisa avassaladora. Médico não ganha mais dinheiro. Médico recém-formado no Brasil não ganha mais dinheiro. Então todo mundo vai ter que virar criador de conteúdo. É a primeira coisa. E aí a gente depara com as pessoas, quando a gente vai conversar, aquela mentalidade fixa. E aí, pessoal, eu não quero dar aqui. Vocês sabem que eu odeio esse negócio de coach. Mas tem um livro lá da Carol Dweck, que é o livro Mindset. E o Mindset, essa palavra Mindset, ela ficou queimada no Brasil, né? Por causa dos gurus aí que trouxeram e fazem essas lavagens cerebral, esses negócios aí. Aqui no Brasil ficou queimado. Mas o livro dela é fantástico. O livro dela fala da mentalidade fixa, daquela mentalidade daquela pessoa que não muda. Por exemplo, vou conversar lá, às vezes eu vou conversar com lojistas, o cara me procura, eu preciso mudar meu negócio aqui porque a venda tá caindo e tal, daí eu começo a conversar com o cara, entendo o que tá acontecendo, falo pra ele, fala, não, mas mas sempre funciona assim. O meu cliente vem tomar chimarrão comigo, né? O meu cliente aqui é uma extensão da casa. Fala, tá, mas cadê teu cliente? Tá tomando chimarrão com você? Tem cliente nenhum, tua loja tá vazia. Cadê? Cadê? Você tá falando que não tem fluxo. O cliente não tá mais vindo tomar chimarrão. O cliente não tá mais vindo comprar. Por quê? Porque as coisas estão ficando cada vez mais aceleradas. A briga pela atenção do vendedor, pela atenção do cliente, tá cada vez maior. Então a gente tem que focar em, primeira coisa, eu bato na tecla aqui para vocês, aparecer. Antes de você ser qualquer coisa, você vai ter que ser influenciador. Ah, mas eu não gosto de gravar vídeo. Eu também não gosto. Eu não gosto. Eu gravo todo dia, mas eu não gosto de gravar. Ah, mas eu quero fazer alguma coisa que eu não preciso aparecer. Olha, hoje eu não sei, sei lá. De repente, se for trabalhar atrás de uma mesa no mercado financeiro, operando o mercado financeiro, de repente você não precisa aparecer. Não consigo lembrar, que até se vocês quiserem comentar aí depois, qual que é uma profissão que hoje o cara não precisa aparecer? Que o cara, né, uma profissão que dê dinheiro. Que dê dinheiro. Uma profissão que dê grana pro cara. Não sei, não sei. Então hoje, e principalmente falando de venda, a gente precisa aparecer. E aí o que acontece? A gente vê que o lojista, o vendedor, o gestor, tá com aquela cabeça ainda. Não, o negócio sempre deu certo aqui. Não, já vai melhorar. O brasileiro tem muito disso. O brasileiro é um povo que tem muita esperança. Não, já vai melhorar. Coloca uma coisa na tua cabeça, não vai melhorar. Vai ser disso para pior. O mercado ele tá descolando cada vez mais. Saiu uma matéria também da Gartner, vou colocar lá no nosso grupo lá, falando de venda B2B, que é a venda de empresa para empresa. Falando que 67% dos compradores preferem fazer compra sozinho. Não querem comprar com representante. Não querem comprar com o vendedor da empresa. Ah, mas isso é B2B. O que é B2B? Ah, mas é empresa para empresa. No varejo é diferente. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Seja relação empresa-empresa, quem está tomando a decisão são dois seres humanos. E você acha que esse ser humano ele não leva a tomada de decisão dele para o varejo? Quando ele vai comprar um tênis, quando ele vai comprar qualquer coisa? Por isso que a gente está vendo, pessoal. Por isso que a gente está vendo o crescimento gigantesco da venda online e a venda presencial cada vez mais espremida, diminuindo. Então é isso que está acontecendo. Se você não tiver o diferencial para levar para o teu cliente, e ontem a gente falou um pouquinho disso aqui na reunião, à noite, se você quiser entrar lá, entra lá na nossa comunidade, a gente falou um pouquinho disso. Se você não levar um diferencial, se você não for influenciador do teu cliente, sabe o que vai acontecer? Você vai perder o cliente. Preço por preço, o teu cliente vai comprar em outro lugar. E aí, veja só, pessoal, tem uma frase, tem quem já assistiu aquele filme Tropa de Elite, tem uma passagem que o Capitão Nascimento tá treinando lá o substituto dele, e aí ele tá treinando os caras nos becos lá, né? E aí o cara tá com um fuzil e ele tá em cima num container, eles estão simulando que o beco é um container, e aí ele dando as instruções, vai lá, fatiou, passou, fatiou. Aí uma hora ele fala assim, ó, pode tá quebrando pau, pode tá chovendo bala, você vai fazer tudo conforme o planejado, você vai fazer tudo com calma. E ali ele fala uma coisa que é muito importante pra gente, pro ser humano. Por quê? Porque quando a gente liga
o nosso alerta de fuga, luta ou paralisia, quando a gente está se sentindo em perigo, quando a gente está acuado, a gente tende a parar de agir, de seguir o processo, de pensar com o córtex pré-frontal. E aí eu não quero dizer que pensando com o córtex pré-frontal você está sendo racional, porque não é. Segundo Daniel Kahneman, lá 95% daquilo que você faz é intuitivo, é automático. Mas se você treinou, se você criou o processo, aquilo vai estar na tua parte, no teu cérebro, no processo automático. E aí o que acontece, pessoal? O que a gente tende a fazer? A gente tende a agir pela emoção, pela parte instintiva do negócio. E quando a gente age pela parte instintiva do negócio, a gente está ali toda hora preparado para lutar, fugir ou paralisar. E que raio, que cargas d'água isso tem a ver com venda? Que cargas d'água isso tem a ver com cliente? Tem a ver com o seguinte, que quando você está passando por dificuldade financeira, quando você não está batendo meta, quando você está pressionado, pro teu cérebro é como se você estivesse se colocando em perigo. Por quê? Porque dinheiro para nós hoje tem a ver com segurança. Ah, não, mas dinheiro para mim não é segurança, não tem nada a ver. Não é o que você acha, mas inconscientemente pro teu cérebro, sim, o dinheiro tem a ver com segurança. Por isso que a gente está tendo tanto burnout, por isso que a gente está tendo tanta depressão, por isso que a gente está tendo tantas doenças psíquicas. Por quê? Porque a gente vem passando por um período na humanidade, não é só aqui no Brasil, de insegurança, de instabilidade. E quando o ser humano está inseguro, ele está instável, ele está toda hora como se ele tivesse ali com o contagiro dele no talo, em cima, queimando o combustível e esquentando o motor. E aí isso leva a fazer o quê? A abandonar os processos, a tomar a decisão errada, a agir pelo instinto, a prometer uma coisa para o cliente que a gente não vai cumprir. Entendeu? Então, quando a gente tá nesse tipo de ambiente, quando o teu negócio funciona nesse tipo de ambiente, só apagando incêndio, você só tá jogando mais gasolina em cima do fogo. E quanto mais você treinar o teu cérebro, quanto mais você treinar a tua equipe, quanto mais você treinar para seguir o processo, mesmo quando, como diz o Capitão Nascimento lá, quando tá quebrando o pau, mas você vai fazer tudo conforme planejado. Não interessa, o pau pode estar quebrando, você vai fazer tudo devagar, tudo com calma. As coisas começam a funcionar. Por quê? Porque você segue o processo. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo muito simples que eu vou dar para vocês aqui? Vamos dizer que a cada 10 contatos ou 10 clientes que entram na tua loja, ou a cada 10 clientes que entram na tua concessionária, ou a cada 10 clientes que você aborda, você fecha 2 vendas. E aí, nós estamos passando por um momento de crise. A tua venda caiu 50%. A cada 10 clientes, o que você faz? Você fechava 2, agora está fechando 1. Tua venda caiu 50%. Matematicamente, que venda é matemática, o que você tem que fazer? Muito simples. Se você abordava 10, fechava 2, agora está abordando 10, fechando 1, você tem que dobrar o teu número de, que nem diz o mercado leads, né? Ou de clientes. Então você vai abordar o dobro para fechar a mesma coisa. Em média. O que o nosso cérebro fala para nós quando o mercado tá ruim? Ah, cara, eu nem vou ligar para aquele cliente, ele não vai comprar. Ah, eu nem vou sair de casa. O mercado tá muito ruim, eu não vou gastar gasolina. O mercado tá ruim, não vou comprar. Vou ligar pros clientes aqui que tem mais chance de comprar. Ah, eu não vou fazer prospecção, cara. Já prospectei 100 clientes, ninguém quis comprar. O teu cérebro, o que ele começa? Ele começa a agir na parte que eu falei pra vocês. Paralisia. Não sai daqui. Porque já tá ruim. Se você sair daqui, você vai gastar mais energia, vai ficar pior ainda. E aí o vendedor, o gestor que conhece um pouco disso, ele vai parar, peraí, agora é a hora de eu seguir o processo. E eu falo para vocês categoricamente aqui, pessoal. A maioria do gestor, da loja, enfim, que eu converso, que não tá tendo resultado, não é porque o mercado tá ruim. Não é porque o mercado tá ruim. Não tá tendo resultado porque o mercado tá ruim e aí a gente faz tudo apavorado. A gente tende a fazer tudo na emoção. Tudo querendo apagar incêndio. E aí realmente as coisas não funcionam.
Então a primeira coisa que você tem que fazer dentro do teu negócio, ou na tua área de vendas, enfim, é criar um processo, começar a treinar esse processo. É isso que você precisa fazer. É a primeira coisa que você tem que fazer dentro do teu negócio. Pessoal, se tiver pergunta aí, pode mandar, tá? Venda, pessoal, venda, tá? Venda é ciência. Venda é repetir as mesmas coisas todo santo dia. E aí, lá na hora da emoção, a gente tende a parar de fazer as coisas. Se vendia para 10, se vendia para 2 a cada 10, tá vendendo para 1, o que a gente tende a fazer? Aí a gente tende a daqui a pouco não abordar nem os 10. Não porque eu vou gastar muito, porque tá difícil. E veja, as empresas estão tendo resultado, e-commerce, eles têm um processo de venda. Então a gente tem que começar a entender um pouco do nosso instinto como vendedor para a gente começar a trabalhar com isso. Lá dentro da academia, pessoal, a gente tem aula, tá? A gente fala muito sobre isso. E a gente tem que começar a ser mais profissional no nosso negócio. E a gente tem que ser influenciador do nosso negócio. Se você é vendedor, se você é profissional liberal, se você não tem TikTok ainda, você precisa ter TikTok. Porque a gente está vendo várias plataformas, a gente está vendo vários, várias pessoas migrando para o TikTok. Gente, por que a Harley Davidson, por que a Ferrari tem TikTok? Ah, mas o público da Ferrari não é o TikTok. O público da Harley Davidson não é o TikTok. O que eles estão fazendo no TikTok? Quem falou que não é? Qual que é o custo para você estar nessas plataformas? Às vezes eu falo, esse dia eu estava conversando com um cliente e falando com a questão do gestor de tráfego. O gestor de tráfego falou assim, o conteúdo teu do TikTok não pode ser o conteúdo do Instagram. Para você fazer um conteúdo pro TikTok, você tem que criar um outro conteúdo que é diferente. Realmente são diferentes. Agora, meu amigo, entre você postar o conteúdo no Instagram e postar o mesmo conteúdo no TikTok e não postar nada no TikTok, eu preciso falar para você o que é melhor? Pelo amor de Deus, né? Ah, mas daí você tem que contratar para fazer um conteúdo exclusivo. Gente, pelo amor de Deus. Olha a dissonância cognitiva. Se você não consegue criar um conteúdo exclusivo pro TikTok, pega o conteúdo do Instagram, posta no TikTok, posta no LinkedIn, posta no YouTube Shorts, posta no Kawaii, posta em tudo. Que é melhor que você não postar. Se 3 pessoas estiverem vendo você, é melhor que nada. E aí fica, não, mas tem que ser... Gente, o feito é muito melhor do que o não feito. E aí eu não quero dizer que você vai fazer de qualquer jeito. Você vai fazer da melhor forma que você tem condição de fazer. Mas faça. Esse dia eu mandei uma série de aulas que a gente fez lá sobre redes sociais para uma cliente. A cliente que entrou na plataforma agora, e daí eu tava conversando com ela, ela falou, meu Deus, fantástico, um tapa na minha cara. Eu falei, por quê? Porque a primeira aula, quando você começou a falar, você falou desse negócio da gente fazer as coisas, fazer live, ninguém aparecer, fazer vídeo, ninguém dar bola, postar as coisas, ninguém curtir. E eu desisti por causa disso. E você fala lá, que não pode desistir, tem que fazer. Gente, eu tô fazendo meu conteúdo aqui, eu não tô nem aí se alguém tá assistindo. Tem live que às vezes dá 15, tem live que às vezes dá 20, tem live que às vezes dá 3, tem live que às vezes dá 2. Eu não tô nem aí. Primeira coisa, eu tô gerando conteúdo, depois eu vou gerar corte. Segundo, quando eu tô fazendo isso aqui com vocês, eu tô aprendendo mais. Eu tenho oportunidade de aprender mais, porque quando você, segundo a pirâmide lá de aprendizagem do William Glasser, segundo ele, quando você ensina, a tua retenção é muito maior. Então, a minha maior motivação para começar a gravar vídeo, gravar aula, não foi nem ganhar dinheiro, foi aprender mais. Porque eu sou um cara que eu gosto muito de aprender. Então você precisa começar a fazer as coisas. Simples, simples. Você precisa começar a gerar conteúdo dentro do teu negócio. Simples. Você precisa criar um processo dentro do negócio. Simples. E seguir esse processo. Seguir esse processo. E aí é fácil seguir o processo quando o negócio tá bom.
O difícil é você seguir o processo quando o negócio tá ruim. Lá do Capitão Nascimento. O pau tá quebrando, você vai esquecer. Olha só, você tem todo um processo, coisa mais linda. E o Philip Kotler, né, que é o pai do marketing, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, ó, a cultura come a estratégia no café da manhã.